HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado. Olá, seja bem-vindo a mais um HLB Conecta, o podcast da HLB Brasil, que conecta você com os principais temas de contabilidade, auditoria e negócios. Eu sou o Thiago Alves, sócio-líder de contabilidade do BPO aqui em São Paulo e sócio-líder de auditoria da HLB Brasil. Hoje o nosso tema é de grande relevância para todo o cenário contábil global, a IFRS 18. E conto aqui com a participação de uma referência técnica, para a nossa profissão. Ele é o nosso parceiro aqui, membro da FRS Foundation, membro convidado do CPC, professor da FIPECAF, além de executivo atuante no mercado, Patrick Matos. Patrick, muito obrigado por aceitar nosso convite. Agradeço. É um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer, Thiago. Estou à disposição do que eu puder ajudar aí vocês. Tá ótimo. Patrick, a nossa ideia é trazer para todos que nos acompanham aqui, para a nossa comunidade contábil, aí, gestores de negócio como um todo, mais sobre a IFRS 18. Então, para a gente começar, se você pudesse nos contextualizar o que é a IFRS 18 e qual foi o grande objetivo do IASB em emitir essa nova norma. Bom, quando a gente fala da IFRS 18, ela vem num processo bastante longevo até da Fundação IFRS, de discutir a utilidade da demonstração financeira e também a forma na qual ela é comparável entre os participantes do mercado. E quando a gente fala de normatização ela geralmente leva um período longo. O professor Nelson Carvalho, ele sempre diz que accounting follows economics. Isso vem da visão que a contabilidade ela não cria nada novo, ela vai se adaptando a partir dos arranjos econômicos, das mudanças nos fatos, eventos que afetam uma companhia. E no caso da IFRS 18, já de algum tempo, talvez aí, durante os anos 2000 já tinham registros aí de discussões, inclusive conjuntas do FASB, o normatizador americano, e o IASB sobre um projeto conjunto de demonstração que focasse no desempenho da entidade, que na prática é o que a DRE faz. E depois começou a se avançar em 2010, quando se revisou o framework, o nosso CPC 00 aqui no Brasil, já haviam muitos comentários pedindo que tivesse um projeto que fosse focado no desempenho da entidade e também na uniformidade dessa divulgação. Então, depois de 2010, isso também avançou um pouquinho no Agenda Consultation em 2013, que é o processo de consulta pública do IASB, até que em 2016... puxando esse feedback, o IASB começou um projeto chamado Primary Financial Statements, que era um projeto que buscava estudar o que de fato poderia ser feito para aumentar a relevância das DFs e o que poderia ser feito também para aumentar a comparabilidade. Esse projeto de 16, ele foi a raiz do IFRS 18, e você vê o período que isso leva de discussão normativa. A gente está agora em 2025. Quase 10 anos. O processo ele é bastante demorado. E no caso da IFRS 18, tinham dois grandes pontos a serem endereçados, a partir de todo esse feedback. Primeiro, a relevância da demonstração financeira. A demonstração financeira, puxando principalmente na perspectiva do IFRS e do IASB, ele é um instrumento de comunicação efetiva. E quando a gente fala de comunicação efetiva, você numa ponta se comunicar bem e na outra ponta o usuário entender bem a informação. Só que quando a gente fala de demonstração financeira, isso é um certo desafio, porque a demonstração financeira, principalmente em países como o Brasil, que tem uma natureza muito legalista, o Brasil é um país de direito, a gente tem muito mais advogado que qualquer outra coisa no país. Então, a demonstração financeira é basicamente um instrumento legal, e sempre foi no Brasil, porque no Brasil contabilidade era uma questão de lei. A lei das SA definia a contabilidade antes da IFRS no Brasil. E quando a gente fala de lei e de demonstração financeira nessa perspectiva legalista, você acaba tendo uma dificuldade grande no teor das demonstrações para elas serem acessíveis e compreensíveis. Se você parar para conversar com algum contador hoje em dia, você vai lá revisar uma demonstração financeira no trabalho de auditoria e você começa a identificar lá coisas que não são necessárias ali, que não são importantes. Você vai lá falar para o contador, esse instrumento financeiro aqui você não tem, para que você está botando essa divulgação? Na maior parte das vezes o feedback que você vai receber é, cara, deixa isso aí, porque ninguém nunca me perguntou, tá ali.
Se de repente eu tirar, alguém vai me questionar, então é melhor deixar mais do que menos, né? E no Brasil sempre foi esse o raciocínio, não só no Brasil, mas outros países que têm a sua legislação e a sua contabilidade, principalmente com origem no Código Civil, né? Então, quando você faz esse caminho, né, que acontece, por exemplo, no Brasil, você tem uma dificuldade maior de comunicação. É diferente de países, por exemplo, onde você já tem o common law bem enraizado, que você tem uma perspectiva de princípios, até no direito. Então, quando você começa a tratar a demonstração financeira numa perspectiva muito legal e de compliance, né, com o requisito, você acaba piorando a comunicação dela, ela é pouco efetiva. A gente trabalhou muito no Brasil aqui na OCPC 7, né, alguns anos atrás, que tratava de divulgações que são materiais, né, para evitar encher uma demonstração financeira de divulgação, ela acaba perdendo, né, a compreensibilidade. E esse é o caminho que as demonstrações financeiras, o IAS foi percebendo que elas foram tomando. E qual é o reflexo natural disso? O usuário da demonstração financeira, o investidor principalmente, ele começa a tomar decisão com base em outros documentos. Porque se ele quer discutir performance da companhia, ele de repente vai ler lá o release. O release vai ter uma carta escrita pelo presidente, vai ter todo um wording que é escrito, pensado no leitor, no investidor. Com highlights, né? A DF não, a DF é o único documento que tem um usuário específico, explicitado, né? Investidor, por exemplo, mas que não é escrito pensando nele. A DF é escrita pensando nos requisitos, né? Regulatórios, legais, inclusive, e aí acaba que vira uma leitura maçante, né? Então a demonstração financeira foi, pouco a pouco, perdendo relevância, muito em vista do movimento que era feito para outros documentos que incluíam, por exemplo, algumas medidas que a demonstração financeira não traz. Por exemplo, as medidas de desempenho, né? Da IFRS 18, o EBITDA. EBITDA não está na demonstração financeira, mas todo investidor quer essa informação. E onde ela está? Está no release, está no MD&A, está no relatório anual. Então acaba perdendo um pouco da relevância, né, por conta desses movimentos e também por conta da natureza, entre aspas, engessada da DF. Então esse foi o primeiro ponto que foi identificado e buscou ser trabalhado nesse projeto. E havia um segundo ponto que, além da relevância, muitos investidores especialmente questionavam a uniformidade das divulgações. Porque quando você olha a IES 1, ela tem alguns itens mínimos, mas não tem uma estrutura padrão de DRE. Então, nos estudos, inclusive, do IASB, o IASB achou, se não me engano, era uma amostra de 100 empresas, empresas de grande capitalização de mercado, ela achou em 62% dessas empresas o lucro operacional, só que calculado de 9 formas diferentes. E aí, como é que você faz a comparabilidade? O IASB ele sempre teve um argumento de que a comparabilidade não vem da uniformidade. Isso está escrito no CPC 00. Porque, na visão do IASB, se você tem as necessidades do investidor atendidas, por exemplo, eu tenho duas empresas do mesmo segmento, mas que reportam algumas coisas de maneira um pouco diferente. Mas embora elas reportem diferente, se elas igualmente atendem às necessidades do seu usuário, para o IASB isso é comparável. A comparabilidade não viria só da uniformidade. Só que esse argumento nunca foi aceito pelos investidores. O que o investidor gosta de fazer? Gosta de pegar lá o Excel dele, botar coisa lado a lado e sair comparando, linha a linha. Então, a partir daí, o IASB começou a trabalhar, não, peraí, tem alguma uniformização que a gente possa fazer para facilitar o processo? Quais são as linhas que mudam? Por exemplo, equivalência patrimonial. Em alguns lugares você tem isso no operacional, outros em investimento, outros lá embaixo, variação cambial, a mesma coisa, juros de passivo de benefício definido. Então tem vários itens, e o próprio lucro operacional, que acabam tendo uma tipificação diferente, porque o IAS 1 não define a forma na qual deve ser apresentado em todos os casos. Então esse foi o segundo passo. Não, então, além da relevância, vamos tratar também a uniformidade. Como é que a gente define a uniformidade? Vamos criar categorias, né, dentro da DRE e vamos criar subtotais obrigatórios, que vão ser, inclusive, os separadores das categorias. Então, toda empresa que utilizar as IFRS vai ter que apresentar o lucro operacional, porque é um subtotal requerido, e vai ter que apresentar as quebras por atividades. Então, tentou-se trazer também, dentro dessa proposta, e de novo, isso foi sendo pesquisado e estudado desde, pelo menos, 2016, né, quando os projetos começaram a se iniciar, até efetivamente o final das discussões, ali em 24, mais ou menos, a publicação da norma em 25. Então, quando a gente fala de IFRS 18, é importante ter em mente que todo o conceito que foi trabalhado nele, tudo que foi criado ali dentro, vem na visão perspectiva de dois itens a se endereçar. Né? Quais são os problemas a se endereçar? Falta de relevância, né? Precisamos trazer relevância de volta à DF,
e uniformidade. Precisamos garantir que a comparabilidade ela é apropriada entre empresas, por exemplo, do mesmo segmento, ou mesmo que não sejam do mesmo segmento, mas que tenham características semelhantes. Né? Legal, excelente. E então você comentou do EBIT ou EBITDA, por exemplo, né? Então finalmente esse número vai ser auditado, vamos dizer assim, ele vai fazer parte de fato, porque tem uma discussão, né, como você comentou, né, a maioria dos investidores olham para esses índices, né, EBIT, EBITDA, mas não necessariamente ali tinha uma asseguração de como aquele número foi calculado, né? Então o IFRS 18 ele traz este índice ou algo similar que possa superar esse ponto? Sim, e quando a gente fala da questão da relevância, né, que eu comentei um pouco agora, trazer essas medidas para a DF é uma das principais respostas. Porque essas medidas são importantes porque tem interesse, né, dos usuários. Eles avaliam, né, as empresas a partir desses indicadores e, como você falou, eles não necessariamente estão nas DFs. Inclusive no Brasil eles não podem estar nas DFs até hoje porque a resolução CVM não permite. Então, quando a gente fala de trazer eles para a DF nessa perspectiva de relevância, em muitos dos casos vai ser o EBITDA, porque para muitas empresas, né, exceto algumas instituições talvez financeiras, onde isso não é relevante, ou outras que não acompanhem, o EBITDA é quase que universalmente utilizado como medida de desempenho da administração. E aí, ao trazer isso para a demonstração financeira, um benefício que não é necessariamente primário da norma, mas é um benefício que vai acabar surgindo, que você traz uma maior asseguração sobre esse número. Não só vai estar sujeito, né, à auditoria, né, dos auditores independentes, mas vai estar sujeito também à diligência e aos statements de compliance da administração, do CFO, enfim, vai estar sujeito à governança e revisão do comitê de auditoria. Então, trazer isso para a demonstração financeira ajuda, inclusive, a coibir alguns abusos, historicamente, que tem se visto em EBITDA, né? Tem diversas questões levantadas em meios públicos sobre ajustes que não são necessariamente não recorrentes, mas que são ajustados, né? Ou então aquela visão meio benevolente, né? Eu tenho ali uma despesa que não é recorrente, eu ajusto, mas quando vem uma receita não recorrente, eu deixo ali. Vira algo de chegada, né? Você vê onde você quer chegar e define os ajustes. Exatamente, você vê onde você quer chegar, qual é a perspectiva do mercado e você se utiliza de uma certa discricionalidade, né? Afinal, não existe uma regra muito clara, pelo menos no Brasil, em relação ao que pode ou que não pode no EBITDA, né? Então acabam se aproveitando disso. Então a IFRS 18, ao trazer essas medidas para dentro, que invariavelmente vão incluir o EBITDA, né? O EBITDA foi um tema muito discutido durante todo o projeto da IFRS 18, trazem um pouco mais de conforto também. Então, além da divulgação da medida de desempenho, tem que ter uma divulgação também do que está sendo ajustado, por que está sendo ajustado, por que essa medida é tida pela companhia como um indicativo claro de desempenho recorrente das operações. Então, tudo isso vai vindo para a demonstração financeira, traz até mais segurança também para o usuário. Sim. Traz uma confiança e um conforto um pouco maior, que de fato é um framework sendo seguido ali e que há uma diligência dos órgãos de governança da companhia, dos auditores independentes e, eventualmente, inclusive, dos órgãos fiscalizadores. É muito possível que a CVM no futuro se debruce sobre uma divulgação como essa, peça explicações para a companhia como ela faz em outros casos, né? Legal. E nessa linha, imagino que tem um impacto também, porque a gente falou da estrutura da demonstração do resultado, mas também as notas explicativas, né, vão ter um impacto importante nessa dinâmica, né, de trazer esse esclarecimento, pensando na relevância, na comparabilidade. Como que, de forma geral, assim, você vê esses impactos nas notas explicativas? Isso é interessante, porque quando a gente fala da IFRS 18, a visão mais clara e geral é sempre da DRE, né? Que, aliás, curiosamente, lá no processo de tradução aqui do CPC 51, que é o que está em consulta pública, né, inclusive, que vai ser a versão brasileira do IFRS 18, a gente discutiu muito aprofundadamente se a gente deveria chamar a demonstração do resultado de demonstração do resultado do exercício, DRE, ou demonstração do resultado do período, ou demonstração do resultado. Então, talvez as pessoas que peguem o CPC 51 vão se surpreender ali com a sigla DR, porque a gente percebeu que as empresas já usam demonstração do resultado, mas que a gente usa DRE, e na norma inclusive fala DRE, ou demonstração do resultado do período, a gente vê que as empresas já usam demonstração do resultado. Então, é melhor chamar de demonstração do resultado, e quando for do exercício, é do exercício, quando for do período, do período. Então, é mais um ponto que está em aberto e todos podem comentar na consulta pública. Isso facilita até de quem elabora DF, né? De não ter que ficar mudando quando é exercício.
trimestral, período, né? Essa é a ideia. Toda essa dinâmica. E o processo de tradução de uma norma, né? Eu venho trabalhando há alguns anos com isso, ele não é simples como parece, porque o maior exemplo é o impairment, né? O impairment do IAS 36 virou o CPC 01 redução valor recuperável de ativos, pela falta de uma tradução melhor. Sim. Então é um processo muito cuidadoso para garantir que vai ter uma compreensão apropriada, né? Mas a DRE, ela é de fato aquela que chama mais atenção, mas tem várias outras mudanças que vêm na IFRS 18 que afetam outras peças. A própria demonstração dos fluxos de caixa está sendo alterada, e quando a gente fala de balanço patrimonial, por exemplo, os critérios para agregação e desagregação, né? O que é agregação? É você juntar itens semelhantes numa linha da peça. Então, imobilizado é uma agregação de várias classes de imobilizado que são semelhantes. Então, os critérios de agregação, né, na peça e de desagregação na nota explicativa mudam também. Então, tem muito mais direcionamento técnico dizendo quando você agrega e quando você desagrega. E na nota explicativa, em especial, tem mudanças um pouco maiores. A própria questão das medidas de desempenho, né, que a gente chama de MPM, né. E outro comentário de tradução interessante. Historicamente, no CPC, a gente traduz performance como desempenho, porque o contexto de performance no inglês é basicamente o desempenho, não necessariamente performance na semântica perfeita do português. Mas aí a nomenclatura MPM ficou muito forte do IFRS 18, então talvez a gente chame de medida de desempenho, mas chama de MPM. Então, uma curiosidadezinha. Interessante. Mas essa própria abertura na nota explicativa vai ser, talvez, aí uma das notas explicativas com maior grau de julgamento. Porque imagina que a MPM, ela reflete a visão da administração sobre os negócios recorrentes da companhia. Isso, obviamente, é inerentemente sujeito a um julgamento, porque é a visão da administração, não é uma perspectiva de fora para dentro, é de dentro para fora. E a partir daí, se fazem eventualmente ajustes daquilo que se entende que não é recorrente de desempenho. Então, por exemplo, tem uma contingência muito significativa que você perdeu naquele ano, ou que você teve que provisionar naquele ano e afetou o seu resultado. Poxa, essa contingência aqui, ela não está associada à minha operação, não é trabalhista, não é tributária, é basicamente algum mal feito no meu galpão ali, por, enfim, uma questão qualquer que não é parte do negócio, e que eu tive uma perda grande. Então eu vou ajustar isso no meu resultado, no meu EBITDA ajustado, por exemplo, porque eu não entendo que isso é parte recorrente do meu negócio, não é como eu vejo a operação. E, de novo, como a administração vê a operação, é subjetivo, é de dentro para fora. Então, muitas das vezes, essas divulgações vão estar carregadas de muito julgamento. E o próprio auditor, às vezes, vai ter uma certa dificuldade. Será que isso aqui realmente é algo que deveria ajustar na medida de desempenho? Porque não necessariamente esse ajuste, quando surgir de maneira igual em outra empresa, por exemplo, vai ser ajustado. Tem até um desafio ali de comparabilidade e uniformidade, por conta do tamanho do julgamento. Então, essa provavelmente vai ser uma nota explicativa que já vai trazer consigo muita necessidade de análise crítica, né? Quando a gente fala também de outras passagens, né, da demonstração financeira, incluindo nota explicativa, tem outras mudanças também que vêm a galope, por exemplo, da questão da agregação e desagregação. Uma alteração que eu achei muito interessante é que a gente está acostumado a fazer a referência, né, da peça para a nota, né? Então a gente tem lá o balanço patrimonial imobilizado, 10, valor tal. Você vai lá na nota 10 e tem imobilizado. Agora a norma requer a referência de volta. Então você tem uma nota explicativa, por exemplo, em que você, por algum motivo, tem um item que afeta duas linhas do balanço patrimonial, você vai ter que ir na nota explicativa falar, desse valor aqui, X refere-se à linha de imobilizado, Y refere-se à linha de intangível. Então, as referências vão... Igual o papel de trabalho de auditor, vai ser lá saindo de uma ponta, indo para outra e voltando da outra ponta para outra. Uma referência cruzada, de fato, né? Tá, a ideia acho que um bom chamado legal aí no que você comentou, é fugir um pouco dessa visão de que a IFRS 18 transforma a DRE. Ela de fato transforma a DRE, mas ela afeta de maneira cruzada diversos outros segmentos da demonstração financeira. Nota explicativa, balanço patrimonial, demonstração dos fluxos de caixa. Então tem bastante coisa ali que de fato vai se alterar. Inclusive outras normas, né? Do próprio fluxo de caixa, como você comentou. Sim. Né? Da parte de lucro por ação também, né? Tem alguns outros CPCs trazendo aqui para o Brasil que serão impactados também como um reflexo, né? Só para ter uma ideia, a IFRS 18 é uma norma relativamente grande, né? Tirando os anexos, né? Mas a norma em si ela é relativamente grande. O documento, que é a revisão de pronunciamentos 28, que vai sair para consulta pública do CPC agora bem em breve, ele traz as referências cruzadas que a IFRS 18 traz nas outras normas, por exemplo, você falou, né, a demonstração de fluxo de caixa, tem também o nosso CPC 23, né, de correção de erro, política contábil, que inclusive muda de nome. Então, tem várias alterações cruzadas que são significativas, e essa revisão 28 ela é maior do que o CPC 51.
Então, o documento de alteração e revisão das outras normas, ele é maior, mais extenso do que a própria IFRS 18 trazida para português. Isso sem contar que ainda tem os nossos documentos próprios, né, que são do Brasil, e não tem correspondente nas IFRS, por exemplo, o CPC 12, ajuste a valor presente, CPC 9, DVA, os ICP6, os OCP6, todos eles têm também referências ao IAS 1, né, o nosso CPC 26, que vão ter que ser alterados. E eles vão vir também numa outra revisão a galope, que também é bastante significativa. E isso até nos surpreendeu um pouco, porque a gente teve lá no CPC um trabalho bem significativo, né, coordenado pelo professor Bruno Salotti, fazendo um excelente trabalho, de trabalhar em cima da IFRS 18 para poder preparar ela para adoção no Brasil. E aí, quando a gente foi para o documento de revisão, a gente percebeu que ele era muito mais extenso, deu muito mais trabalho do que a própria IFRS 18. Então é bom ficar de olho, né? Eu diria que o CPC 03 de fluxo de caixa é um que tem uma mudança importante, né? Que é a saída do método indireto pelo lucro operacional. E essa é uma tendência, porque como o lucro operacional agora é um subtotal definido, ele vai começar a ser referenciado em outros CPCs também. Então, muitas informações do lucro operacional vão acabar no futuro surgindo também. A norma de resultado por ação tem uma mudança também no denominador do cálculo. E a própria CPC 23, que muda de nome, muitas passagens do CPC 26 vão ser transferidas também para o CPC 26, que vai tratar de política contábil de maneira mais ampla. Então, acho que vale também chamar a atenção para esse documento de revisão, que deve sair agora em breve, né, já para consulta pública antes do final do ano, que ele traz muita referência cruzada que é bom ter em mente em outras normas também. Legal. E para a gente finalizar, Patrick, olhando para frente, né? Pensando nas companhias brasileiras, né? Que acredito até por essa questão de legislação que você comentou, né? A gente ainda tem alguns desafios aí em conjunto com o CPC, né? Que está trazendo a norma para o nosso cenário, mas tem a resolução da CVM que você comentou, né? Que tem ali um ponto para ser debatido. Como que você, qual dica, né, você daria para as empresas se prepararem para essa adoção em 27? Acredito que, pelo menos por enquanto o CPC não tiver concluído esse trabalho, também a adoção antecipada também ela está limitada, né? Porque embora o IFRS 18 permita isso, mas aqui no Brasil a gente depende do CPC, né, concluir esse trabalho. Então, o que as empresas podem fazer, ou quais os principais pontos que você destacaria, né? As empresas, os próprios auditores, né? Todos estão envolvidos aí nesse cenário para chegar mais bem preparado lá em 2027 para essa adoção. Ser brasileiro é um desafio diário, né? Então, é certo que a gente vai ter muitos desafios, eu diria que até mais do que alguns outros países que adotam IFRS. Mas eu acho que um ponto importante é, de fato, no Brasil a gente não tem a adoção antecipada de normas, né? Isso é vedado pelo CFC e CVM, enfim. Então, a adoção vai ser, de fato, em 2027, mas nada impede que as companhias comecem a se preparar com antecedência. Existem questões na IFRS 18 que vão um pouco além do reporte financeiro, contábil. Existem, por exemplo, aspectos internos da companhia, remuneração de executivos, por exemplo, que são feitos com base em métricas contábeis. Essas métricas vão mudar. Empresas que apresentam EBITDA de uma certa maneira, talvez mude também, porque variação cambial, por exemplo, é um termo que pode passar a ser distribuído entre as atividades, derivativos, tem várias coisas que podem acontecer que não são necessariamente o time contábil ajustando os sistemas, que obviamente isso dá um trabalho também, mas que envolve também comunicações internas, determinações de como o resultado gerido, remuneração de executivos. Então tem uma série de efeitos que podem surgir que são de fato mais complexos, têm que ser antecipados. Interações, por exemplo, com legislação fiscal. O lucro operacional ele é definido na lei das SA, sempre teve. A gente até brinca, né, que o pessoal do IAS gosta de copiar a gente em algumas coisas, né? Eles copiaram, por exemplo, o fato que a lei das SA já dizia como é que deve ser a abertura da área. Esse é um conflito que a gente conviveu sempre, né, entre lei das SA e as IFRS. Mas pode ter, por exemplo, legislação fiscal que faça referência à definição de lucro operacional da lei das SA, que não é igual, é bem diferente da definição de lucro operacional da IFRS 18. Então todas as interações têm que começar a ser avaliadas. A gente tem algumas dificuldades próprias nossas, que vêm, por exemplo, da lei, que na IFRS 18 vão ser exacerbadas. Por exemplo, a lei das SA,
ela obriga você a utilizar o método da função na demonstração do resultado, que é aquele método que você tem receita, custo, despesa geral, administrativa. A IAS 1, ela tinha os dois métodos identificados, a função e a natureza. Né? A natureza você não botar o custo, mas colocar ali a natureza de cada função. Mudança nos estoques de matéria-prima, benefícios a empregados, sem ser custo ou despesa. Só que a IAS 1, ela permitiu uma escolha arbitrária da companhia. A companhia decide, olha, eu quero apresentar por função, quero apresentar por natureza, tanto faz. Como a lei pede por função, então você aplicava a função ali via IFRS, via lei, estava bem com tudo. A IFRS 18 agora ela diz que você não escolhe mais, você tem que constatar a partir das necessidades do seu usuário se é melhor apresentar por função ou por natureza. Empresas do setor de serviço, por exemplo, lá fora costumam apresentar muito por natureza. E aqui no Brasil sempre por função, por conta da lei. Então você pode chegar na conclusão, por exemplo, de que você tem a apresentação por natureza, que é melhor para o seu usuário, mas a lei te obriga a apresentar a função. E aí, como é que você faz? E a IFRS 18 diz que é natureza, lei por função. Então, esse não é o primeiro, existem outros conflitos, mas esse é um conflito que é exacerbado. É uma das preocupações que a gente tem na adoção do Brasil, o que traz um pouco mais de conforto, é que a própria lei das SA, quando ela foi alterada, né, pela 11.638 por conta da adoção das IFRS no Brasil, ela já estabeleceu de maneira explícita que a CVM é o normatizador que tem a responsabilidade por trazer esses requisitos para o Brasil. Então, se a gente aplica a IFRS como está, por mais que traga uma certa inconsistência com o que está na lei, de certa forma está protegido, porque a própria lei abriu essa janela ao falar, não, você aplica as normas internacionais de acordo com as resoluções CVM, também apoiadas pelo CPC e pelo CFC. Sim. Então, tem umas particularidades brasileiras que certamente tem que ser observadas, que vão ser coisas que não necessariamente vão surgir em outros países. Essa questão tributária, será que existe alguma coisa relacionada ao lucro operacional? A gente tem estudado um pouco isso. Como é que a gente vai tratar nas demonstrações financeiras se eu chegar à conclusão que a apresentação por natureza é melhor. A questão do EBITDA, né? A CVM ela tem na sua resolução que o EBITDA dele tem que ser apresentado sempre fora do conjunto das DFs. Obviamente a CVM vai ter que rever essa resolução. Mas dentro da própria resolução da CVM, por exemplo, já tinham inclusive alguns bons processos e passos a serem seguidos que acabaram de certa forma sendo repassados para a IFRS 18, que a resolução CVM também falava para se reconciliar com a demonstração financeira na medida mais próxima. O auditor ele já tem a responsabilidade pela resolução da CVM de revisar esses ajustes. Ele não, só que pela resolução CVM ele não tem que revisar se estão apropriados, tem que revisar se eles têm lastro contábil. Então agora também mais uma fase de nova governança que vai ser colocada aí. Então acho que tem bastante coisa para a gente trabalhar aqui no Brasil, por isso que a adoção antecipada, não necessariamente nas demonstrações financeiras, mas dentro dos controles internos, né, buscar já fazer esse levantamento é importante, porque obviamente tem um período comparativo que vai ter que ser aplicado, né, lá em 2027. Tem muitos efeitos que podem surgir, precisando adaptar plano de contas, adaptar processos, adaptar condições de remuneração e outros aspectos internos da companhia. Quanto antes as empresas começarem a se preparar, melhor. Então acho que a mensagem principal já comecem a pesquisar o assunto, identificar onde pode vir algum efeito relevante, participar da audiência pública, né? A ideia é que até o final do ano, pós a audiência pública, a norma esteja emitida e todo comentário que vem na audiência pública, né, ele é avaliado individualmente. Então, tudo que é comentado nesse processo, alguém vai sentar, se debruçar, avaliar se ele é razoável, se entender que não é uma sugestão a ser acatada, ela vai ser explicada também no relatório da audiência pública. Legal. Então, é bom também convidar todo mundo a participar desse processo, prover aí os comentários e apoiar a gente no processo de normatização para garantir que a gente vai ter uma transição bem ordeira e tranquila aqui no Brasil. Excelente, tá certo. Agradeço, Patrick, pelo seu tempo, por nos explicar todo esse cenário. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um prazer, obrigado pelo convite. E obviamente essa conversa não esgota o tema, né? É um tema bastante complexo, então nós convidamos, né, a você, profissional da contabilidade, gestor, que gostaria de mais informações, mais detalhes sobre o tema, a procurar um dos nossos especialistas aqui na HLB Brasil e acompanhar, né, as próximas publicações aqui do nosso HLB Conecta. Muito obrigado a todos e um abraço.